Bom, gente, eu sou o Vince e vou falar um pouquinho agora aqui do meu novo jogo, o Dominaedro. Para começar, vamos falar um pouquinho do setup dele, falar um pouco dos componentes, para depois partir para as regras, né? Tem um jogo de dominó completo, dois sets de tokens em duas cores, 9 dados de 12, um bag de tecido e um manual. Você vai reparar que é o seguinte, o jogo de dominó vem completo, mas você nunca vai usar essas peças que estão aparecendo aí no vídeo. Elas vêm junto com o jogo se você quiser efetivamente jogar dominó com elas. Bom, a primeira coisa que a gente faz é rolar os dados na mesa, né? Você vai rolar os 9 de 12 e a partir disso você vai fazer o quê? Você vai pegar e colocar eles em ordem decrescente. Então repara que tem 11, 11, 10, 7, 5, 5, 3, 2 e 1. Então eles estão em ordem decrescente. A partir disso nós vamos montar um grid imaginário com dois dominós de distância entre cada um dos dados, certo? Nós vamos começar colocando então os dados, né? Seguindo aqui uma série de regras. A primeira delas, nós vamos pegar o dado de maior valor e colocar no centro do grid. Na seguida, vamos pegar o outro valor e colocar à esquerda dele no meio. O 10 em cima. A gente vai pegar depois o 7 e colocar no meio da outra coluna. E por último, nós vamos colocar o 5 aqui. Os espaços vazios, começando do canto superior esquerdo, a gente coloca o 5, o 3, a gente vai colocar o 2 e vamos colocar o 1. Feito isso, o objetivo é fazer pontos conquistando os dados da mesa. Muito bem. Então vamos aprender agora como é que a gente joga o Dominaedro. Terminado o setup, cada jogador pega um set de tokens de uma cor e eles vão usar essas peças para marcar os dominós jogados. Em seguida, todos os dominós vão ser colocados no bag e cada jogador compra uma peça de dentro do bag e revela para o oponente. O jogador com menor valor na soma dos números da peça começa a partida. No caso de empate, compra-se novas peças. Essa peça inicial vai para a mão do jogador e eles compram mais duas peças, formando um estoque de 3 peças para começar o jogo. No turno de um jogador, se for possível, ele deve colocar uma das peças de sua mão no grid, respeitando umas regrinhas de posicionamento que a gente vai ver daqui a pouco. E ele deve colocar um token de sua cor em cima ou ao lado da peça para identificar que é sua. E depois ele deve comprar uma peça nova para a mão. Caso não seja possível colocar uma peça no grid, o jogador passa a vez para o oponente, e ele deve comprar uma peça para a mão de qualquer maneira. É difícil, mas é possível ficar com 4 ou mais peças na mão, e isso pode acarretar penalidades no fim da partida, como a gente vai ver daqui a pouco. O jogo acaba quando todos os dominós forem retirados do bag e nenhum dos dois players consiga colocar peças no grid. Peças que não foram colocadas no grid contabilizam um ponto negativo por peça. Tem duas regras de posicionamento no Dominaedro. A regra 1. Um dominó nunca pode encostar em um dado com um número menor que ele. Só o valor que encosta no dado é válido e o outro valor é usado para ligar peças e desempates. Então olha só, o que acontece aqui é que essa jogada que a gente está vendo agora é uma jogada ilegal. Repara que o valor não bate dentro da regra de posicionamento. A segunda regra de posicionamento é que duas peças entre dois dados obrigatoriamente devem estar ligadas por um número igual. Dá uma olhadinha nesse exemplo aí da tela. A gente tem um dado com o valor 11 e um dado com o valor 7. O que está encostando no 11? O número 6, ok, está dentro da primeira regra. O que está encostando no 7? Um 5, está dentro da primeira regra. E é uma jogada legal porque entre os dois dominós há o valor de 3. Então esse é o valor de ligação, essa jogada é válida. Entendidas as regras de posicionamento, vamos entender agora como é que a gente marca pontos no Dominaedro. Vamos começar a entender a marcação de pontos, começando aqui pelos dados que ficam nos cantos. São os dados que eles suportam até 2 dominós encostados neles, né? Então olha só, o que vai acontecer? Vamos imaginar que o jogador vermelho ele acabou de colocar um dominó de valor 5, encostando no dado de 5. Legal. O jogador amarelo colocou um valor de 4. Aqui a resolução é muito simples, o maior número ganha. Então esses 5 pontos, esse dado de 5 pontos, é do jogador vermelho. Essa é a primeira situação, situação simples. Vamos ver agora a situação de empate. Vamos imaginar o seguinte, o jogador vermelho, ele acabou de colocar então um dominó, sim, de valor 5. Ok, encostado, as regras estão todas corretas. E o jogador amarelo, ele vai colocar um dominó de valor 5 também. E aí, o que vai acontecer? A gente vai usar o segundo valor
para ver o desempate. Então o jogador amarelo ele tem um 3 no segundo valor. Ele leva agora então o dado de valor 5. Agora nós vamos ver os dados que eles suportam até 3 peças de dominó encostadas neles, esses aí que vocês viram com highlight agora. Vamos imaginar que o jogador amarelo colocou então um 4 encostado no 5 aqui embaixo. O jogador vermelho colocou um 3. Jogador amarelo na sequência colocou um 3 também. Muito simples, né? Então vitória do jogador amarelo porque tem uma soma de 7 contra 3 do jogador vermelho. Vamos olhar outro caso agora. Então olha só. O jogador amarelo ele colocou um 3 encostando no 5 aqui embaixo do grid. O jogador vermelho colocou um 5 na sua vez. O jogador amarelo vai colocar agora um 2. Né? Quem vai ganhar então nesse empate de 5 contra 5 vai ser o jogador amarelo, porque ele tem um valor na soma do segundo número de 3 contra 2 do jogador vermelho. Vamos ver um último caso agora em relação aos dados que suportam 3 peças de dominó. Por último, vamos ver uma situação aqui que já está pronta, onde o primeiro valor empata, vocês estão vendo aí que 5 empata com 5, e o segundo valor está empatando também, 3 está empatando com 3. Aí quem ganha é o jogador amarelo porque ele tem maioria de peças, 2 contra 1. Bom, nós vamos ver agora o dado do meio, que ele suporta até 4 dominós. É um caso especial. As regras são as mesmas que a gente acabou de ver anteriormente em relação ao primeiro valor, o valor de desempate e maioria de dados. Só que aqui tem uma situação que é possível dentro do jogo de dominaedro. É possível você anular uma jogada. Olha só, o jogador vermelho colocou um 3 encostando aqui. E o jogador amarelo na sequência colocou um 2. Muito bom, olha só. A gente vai ver que agora o jogador vermelho vai colocar um 5. Então o jogador vermelho está com 8 contra 2 no primeiro valor. Só que o jogador amarelo colocou um 6. Então a gente empatou 8 com 8. E no segundo valor empatou 5 com 5. Essa jogada anula. É a única possibilidade, jogada anulada. Existe uma regra de pontuação especial que diz o seguinte: quando um jogador consegue fazer uma linha, completar todos os dados daquela linha, ou de uma coluna, ou ainda da diagonal do grid, esse jogador no final da pontuação, se ele é dono desses dados, ele ganha 4 pontos a mais por linha, coluna ou diagonal que ele fez. Bom, vamos ver agora um exemplo de pontuação do dominaedro. Você está vendo aí na tela, né? Então, o que cada jogador conquistou no final do jogo. Vou somar rapidamente aqui, mas você consegue pausar o vídeo aqui para fazer contas mais precisas. Mas basicamente o que aconteceu aqui? O jogador vermelho ele conquistou 26 pontos contra 29 do jogador amarelo aqui, né? Na soma total. Agora os jogadores vão ver quantas peças sobraram na mão. O jogador vermelho tem uma peça na mão e o jogador amarelo tem 3 peças na mão, ou seja, o jogador vermelho ele tem 1 ponto negativo e o jogador amarelo ele vai estar com 3 pontos negativos. Isso significa então o quê? Que o jogador vermelho vai ficar com 25 pontos e o jogador amarelo vai ficar com 26 pontos. Só que o jogador vermelho ele conquistou a diagonal do jogo. E a diagonal, como a gente acabou de ver lá atrás, ela é o quê? Ela corresponde a 4 pontos a mais. Então a partida termina com 29 pontos do vermelho contra 26 do amarelo. Vitória do vermelho. Bom, aqui são algumas informações finais, né, algumas regras adicionais. Quando uma peça de dominó ela possui um lado ou ambos vazio, o valor é 0 e não um coringa. O jogo termina quando acabarem as peças do bag e nenhum jogador conseguir colocar mais peças no grid. Depois soma-se os pontos. Peças que não estiverem totalmente cercadas por dominó são pontuadas normalmente, seguindo as regras que a gente acabou de ver. Se o dado central, por exemplo, possui uma peça do jogador 1 e 2 do jogador 2, ela é pontuada seguindo as regras normalmente. Se um dado não possui peças ao seu redor, ninguém ganha os pontos. Em caso de empate nos pontos, ganha o jogador que possui mais dados. Se o empate persistir, ganha quem tiver menos peças de dominó na sua frente. E se ainda assim o empate ocorreu, que é muito difícil, aí temos um empate técnico. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Quem se interessar aqui pelo jogo pode entrar em contato comigo aqui para comprar por esse e-mail que está aparecendo na tela. E aqui tem o endereço do meu blog, onde tem análises de jogos, vocês conseguem encontrar mais um monte de coisa lá. Valeu!